Bem-vindo a mais um Guerreiros TV, eu sou Fábio Ribeiro, Cláudio Basílio, e novamente estamos aqui para falar de Vingadores, não uma saga, uma fase, é sobre uma história específica que é uma das preferidas do meu amigo Cláudio Basílio. Sobre qual o tema de hoje, Cláudio? A gente vai falar de uma história que, digamos assim, ela não tem uma relevância cronológica ou mitológica fundamental dentro da história dos Vingadores. Mas você faz parte de uma fase ótima, né? Que era revezado o desenho do Bunny, do Jorge Pérez. Foi uma época que os Vingadores, originalmente, eles eram... essa história foi publicada na segunda metade dos anos 70, numa época que os Vingadores eram escritos pelo Jim Shooter. Cara, como nós tínhamos uma defasagem muito grande, as revistas chegaram aqui mais pro final dos anos 80. Metade dos anos 80. Eu achava que eram todos os anos 80, depois quando você tem acesso a material gringo, a maioria das histórias preferidas é tudo dos anos 70. Sim, essa história que a gente vai falar aqui basicamente é o Vingadores enfrentando o Conde Nefara. Ela foi publicada originalmente em 77 e 78 lá nos Estados Unidos. Mas graças a essa defasagem que o Fábio está citando aqui, ela chegou no Brasil em 1986, né? Então. Ou seja, houve uma defasagem de pelo menos uns 8 anos em relação à publicação original. Eu achava que a defasagem era menor, né? Porque eu achava histórias muito modernas, né? O visual dos personagens, carros, roupas, eu achava tudo muito moderno. Não é só isso, não. Você tinha 12 anos naquela época, você era muito infantil, não dava muito importância. Não, cara, assim, existem desenhistas que na verdade conseguem retratar de uma maneira pasteurizada que você não consegue identificar exatamente a época, só com alguns detalhes. Sim, ou é memória afetiva, né, talvez. Também tem a questão da memória afetiva, mas o que acontece? O Jim Shooter, ele tinha assumido o título dos Vingadores e tá tocando boas histórias em relação ao grupo. Naquela época, a revista mensal dos Vingadores, ela se alternava, não tinha, digamos assim, um desenhista fixo. Ora era o George Pérez, uma hora era o John Byrne. Às vezes, dependendo das circunstâncias, só o Buscema, que era o faz-tudo da Marvel. E os roteiros também alternavam bastante, né? Ele tinha colaborações eventuais do Bill Mantlo, né? Mantlo E do David Michelini. E o Jim Shooter também. Mas o Jim Shooter era o principal roteirista dos Vingadores nessa época. E que eventualmente esses dois escritores que eu citei, o Bill Mantlo e o David Michelini, davam um auxílio lá. E ele já era o editor-chefe da Marvel. Não tenho certeza, Fábio. Não tenho certeza. 70 e pouco, não vou precisar da data exata, mas o que acontece? Basicamente, essa história, os Vingadores enfrentam o Conde Nefara. Aí vocês vão perguntar pra mim... Quem é o Conde Nefara? O Conde Nefara, na falta de uma expressão melhor, é um daqueles vilões dedinho do pé, né? Olha, que sacrilégio você tá falando. Ele foi o responsável... Na segunda história dos X-Men, dos novos X-Men, pela morte de um membro importante. Eu sei, ele é um personagem que tá. Pra pegar esse gancho que o Fábio tá falando. Mas ele não tinha poderes, ele era um personagem de merda, né? Ele surgiu nos anos 60, dentro do próprio título dos Vingadores, teve participações no título do Homem de Ferro, e basicamente ele comandava a magia. Não sei se a palavra correta é essa, mas a magia basicamente era uma versão tecnológica emitida à besta da máfia italiana. Né? A Marvel tinha vários desses grupinhos, né? A Hydra, a Magia, todos. Exato, ele era um nobre italiano, todo pomposo, todo metido da besta, né? Um lord, né? Um cavanhaque, né? Descendente direto da nobreza italiana do século XIX. E ele circulava ali pelo universo Marvel, com uma aparição aqui, uma aparição acolá. E em 74 ele participou de uma história dos X-Men, uma história muito importante, onde um membro dos X-Men morreu, o Pássaro Trovejante, e talvez aquele tenha sido o grande momento do personagem até então, né? Tanto do Nefária quanto do Pássaro Trovejante foi, acho que nesse momento. Exato. Só que um morreu, coitado. Exato. E o Nefária ficou na gaveta, uns 3 anos, né? E aí o que aconteceu? Mais ou menos 77, 78, o Jim Shooter resolveu aproveitar ele uma história dos Vingadores. Como é que surgiu essa trama, né? Essa trama começa com o Conde Nefária procurando 3 supervilões perrapados do universo Marvel. O Tufão, que tinha a habilidade de gerar tufões, como o próprio nome já diz, né? Laser Vivo, que tinha a fantástica habilidade de emitir lasers pela mão, né? Raios lasers pela mão. E o Poderoso, né? Que era um cara com super força, mas também nada muito interessante, né?
O Nefaria chamou esses 3 super vilões e propôs para eles um negócio, né? Ele aumentaria os poderes desses caras e eles atacariam os Vingadores. Eles obviamente aceitaram isso daí e foram atacar os Vingadores, né? Só que na verdade tudo isso foi um plano arquitetado pelo Nefaria. O que o Nefaria queria? Na verdade, o Nefaria roubou as habilidades desses 3 super vilões, absorveu elas para dentro de si, e o Nefaria se tornou um cara hiper mega foda poderoso, quase um Superman. O visual até ficou com o visual do lembra o Super-Homem até faz uma alusão ao Super-Homem, né? Ao Superman. Que era a referência de poder máximo, né? Exatamente. E aí o Nefaria partiu para cima dos Vingadores, encheu os Vingadores de porrada. Só que essas habilidades herdadas pelo Nefaria acabaram gerando um efeito colateral indesejável. Ele começou a envelhecer de forma acelerada. E aí o Nefaria, do alto da sua inteligência, pensou assim: bom, um dos membros dos Vingadores é o Thor, o deus do trovão. Se ele é um deus, ele é imortal, né? Então eu vou fazer o seguinte, vou tentar roubar o martelo do Thor para ver se eu fico imortal e evito a minha morte, né? Que plano bom, hein? Bom, é um vilão genial, né? Uhum. Mas o resultado final disso é que o Thor também apareceu na história. E o que acontece? Essa história é basicamente uma grande pancadaria generalizada. Por que ela é tão legal, Cláudio? Por que ela é tão legal? Ela é muito legal porque eu li ela com 12 anos de idade. Memória afetiva. Mas é uma pancadaria de responsa, Exato. né? Aí o que acontece? Essa história foi desenhada pelo John Byrne, né? Que é um ídolo que eu tenho. E um grande mérito do Shooter nesse roteiro, basicamente qual é? Ele consegue desenvolver muito um conceito que eu chamo de conceito de montanha-russa, né? Sim. Ou seja, né? Tem aquela hora que os heróis parecem completamente derrotados, aí eles conseguem de repente se reerguer, aí de repente eles parecem que estão derrotados de novo, aí eles conseguem se reerguer. É uma história cheia de altos e baixos no bom sentido. No meio da batalha, numa única batalha, esses altos e baixos. Batalha, né? E basicamente é uma diversão de altíssima qualidade, né? O legal é que os Vingadores lutavam com heróis mais ou menos compatíveis, né? E quando finalmente surge um vilão grandioso demais, o Thor vem e faz a diferença. São as aventuras onde o Thor realmente é um dos personagens mais poderosos da Marvel, Exato. né? E ele fala com arrogância em pompa, que até falta nos filmes, né? Exato. Que ele fala: eu sou o Deus, você é um mortão, como é que você tá de pé pra levar uma martelada? Exato. Você tem o mesmo mal de todos os vilões que eu conheço. Vocês primeiro querem ter poder, depois primeiro querem roubar, ter rei, depois vocês querem ter o poder da imortalidade. A ganância é o que move vocês. E dá uma liçãozinha de moral. Ele gosta do Thor falando empolado. Gosto, porque é o contraponto, né? Ser os heróis mais nobres. Aliás, nessas épocas, né, abusavam da gíria de algum personagem. Eu li na aventura dessa versão da Panini, o Homem de Ferro abusando de algumas gírias também, né? Então, essa história, ela, apesar de estar falando muito do Thor, o personagem mais decisivo dessa história é o Visão. Eu não vou contar para vocês a história porque de repente vocês podem querer lê-la, né? Uhum. Mas é importante falar que a última vez que ela foi publicada no Brasil foi nessa edição especial aqui de 40 anos da Marvel no Brasil, uma edição maravilhosa que tem um texto de abertura espetacular escrito pelo Gonçalo Júnior. Sim, e tem a seleção de histórias dessa revista é muito boa, muito boa. Só peca que a aventura do Nefaria ela é em 2 ou 3 partes. Ela não é publicada na íntegra, só a última parte onde o Thor aparece para virar o jogo. Exato, mas de um jeito ou de outro, né, essa história é maravilhosa. Se quiser achar, vai ter que achar nos formatinhos lá pelo Herói já teve 87, Exato. Por aí. Mas é importante lembrar que eu acho que eu não fui a única pessoa que gostou dessa história. Não. Por que eu estou falando isso? Muitos anos depois, nos anos 2000, o Kurt Busiek resolveu, entre aspas, homenagear essa história que nós estamos citando aqui no seu arco dos Vingadores. Ele botou o Nefaria todo poderoso, enfrentando novamente os Vingadores, certo? Um quebra-pau também fantástico, desenhado pelo George Pérez, outro grande ídolo nosso aqui, né? Certo? E essa história pode ser lida, né, na íntegra
nessa edição especial aqui da Salvat. Curiosamente, né? As aventuras originais do Conde Nefária em 77 e 78. O Kurt Busiek foi assumir os Vingadores em 98, 20 anos depois, e ele resolveu retomar muito dos conceitos, inclusive o espírito dos Vingadores daquela época, né? O Thor volta a falar empolado, o Homem de Ferro com as mesmas características, o Capitão América, o líder irretocável. E homenagezinha ao Nefária aí com um brinde, né? Sim. Uma história. Deixa eu pegar a página aqui. Uma história maravilhosa, também excelente. A gente sabe que esse material aqui da Salvat, essa coleção especial, não é um preço acessível para todos, mas é um material indispensável. A gente recomenda que vocês fiquem sem almoçar e sem jantar durante um mês e comprem esse material. A Salvat está lançando esses... Primeiro lançava essas coleções, cada edição um personagem e algumas arcos de história, e agora ele está lançando blocos, né, de 3 edições com arco completo de algumas equipes criativas. Sim. Essa é uma fase ótima dos Vingadores, que foi publicada somente uma vez no Brasil de maneira fasciculada começou com a Abril, terminou pela Panini, e agora está lançando a do Thor. A do Thor eu não vou adquirir porque eu tenho a versão da Panini encadernada. Você vai comprar, sim. Não vou, não. Vai. Não, eu já tenho já tenho no formato decente. Você vai. Não. Vai. Agora, já o dos Vingadores, como eu falo, em formato encadernado, não existia. Então, acho que eu recomendo, se você tiver que escolher, opte pela fase dos Vingadores, que o Thor está muito bem retratado. Se sobrar um dinheiro, você compra do Thor também. Que é a fase do Walter Simonson, né, que é considerada uma das melhores fases, se não a melhor fase do Thor. Mas a dos Vingadores, com certeza, é uma das melhores. E como fala, é difícil achar as outras edições, porque ela foi publicada em formatos diferentes, por editoras diferentes. Então, era um pecado não ter essa material compilada no Brasil da maneira correta. Sem dúvida alguma. Então, a gente agradece a audiência. Espero que tenham gostado da gente ter falado sobre essa história específica. Deem sugestões aí nos comentários, se você tem alguma outra história específica e de repente bate com algum gosto nosso, a gente vai acabar falando sobre. E é uma prévia aí sobre o filme dos Vingadores que nós estamos aguardando agora pro final de abril. E deem joinha aqui embaixo, gente, por favor. Valeu, muito obrigado e até o próximo programa. Alô?